Entre os sonhos que me foram relatados por outras pessoas, há um que agora solicita a nossa atenção. Ele me foi contado por um paciente que ouviu numa conferência sobre os sonhos. Sua fonte original ainda me é desconhecida. Seu conteúdo impressionou aquela senhora, pois ela não deixou de sonhá-lo pessoalmente, isto é, de repetir elementos dele em seu próprio sonho, para, por meio dessa transferência, expressar uma concordância em determinado ponto. As condições preliminares deste sonho modelo são as seguintes: um pai passou dias e noites à cabeceira do filho doente. Depois que a criança morre, ele vai para um quarto vizinho a fim de descansar, mas deixa a porta aberta para poder ver o aposento onde jaz o corpo do filho, cercado de velas altas. Um homem idoso foi encarregado da vigília e está sentado junto ao corpo, murmurando orações. Após algumas horas de sono, o pai sonha que o filho está em pé ao lado da sua cama, que o agarra pelo braço e sussurra em tom de repreensão: Pai, você não vê que estou queimando? Ele acorda e vê um brilho forte vindo do quarto do filho. Corre até lá e encontra o vigia idoso adormecido, a mortalha e um braço do corpo amado do filho queimados por uma vela que caíra. A explicação desse sonho comovente é simples e, como me informa a paciente, foi apresentada corretamente pelo palestrante. A luz clara das velas incidiu sobre os olhos do adormecido através da porta aberta e o levou à mesma conclusão a que ele teria chegado em estado de vigília, de que a queda de uma vela tinha provocado incêndio junto ao corpo. Talvez o pai já tivesse adormecido com a preocupação de que o vigia idoso não estava apto a cumprir sua tarefa. Nada tenho a mudar desta interpretação. Acrescentaria apenas que o conteúdo do sonho precisa ser sobredeterminado e a fala da criança, composta de palavras realmente ditas por ela enquanto vivia e que se ligam a eventos importantes para o pai. Por exemplo, a queixa: estou queimando. Se liga à febre que tinha a criança e a frase: pai, você não vê? A outra situação carregada de afetos, mas que nos é desconhecida. Depois que reconhecemos o sonho como algo pleno de sentido, que se pode inscrever na trama do funcionamento psíquico, devemos nos admirar de que o pai despertasse rapidamente. Capítulo 7, Psicologia dos processos oníricos, tópico B, a regressão. Agora que nos defendemos das objeções ou pelo menos indicamos onde se acham nossas armas de defesa, não podemos mais adiar as investigações psicológicas para as quais nos equipamos há algum tempo. Vamos resumir os principais resultados de nossa investigação até o momento. O sonho é um ato psíquico de pleno valor. Sua força motriz é sempre um desejo a ser realizado. O fato de não ser percebido como desejo e suas muitas peculiaridades e absurdos são devidos à influência da censura psíquica que sofreu ao se formar. Além das necessidades de escapar dessa censura, outros fatores que contribuíram para sua formação foram a necessidade de condensação do material psíquico, a consideração pela representabilidade em imagens sensoriais e, ainda que não regularmente, a consideração por uma aparência racional e inteligível do produto onírico. Cada uma dessas teses nos conduz em direção a novos postulados e conjectura da natureza psicológica. É preciso investigar a relação recíproca entre o desejo, que é o motivo do sonho, e as 4 condições para o sonho. E destas entre si, o sonho deve ser inserido no contexto da vida psíquica. Iniciamos esse capítulo com um sonho, para nos lembrarmos dos enigmas que ainda precisam ser solucionados. A interpretação desse sonho da criança em chamas não apresentou dificuldades, ainda que não tenha sido completa para nós. Perguntamos por que houve esse sonho, por que o pai não acordou de imediato, e reconhecemos como um dos motivos do sonhador o desejo de representar o filho vivo.
Mais adiante notaremos que outro desejo também influiu no sonho. Em primeiro lugar, portanto, é para a realização do desejo que o processo de pensamento do sono é transformado em sonho. Deixando de lado essa realização de desejo, resta apenas uma característica que diferencia os dois tipos de evento psíquico. O pensamento onírico teria sido esse: vejo um brilho no quarto onde está o corpo. Uma vela pode ter caído e meu filho está queimando. O sonho reproduz o resultado deste raciocínio de modo inalterado, mas o representa numa situação que está no presente e que os sentidos apreendem como uma vigência de estado de vigília. Mas essa é a característica psicológica mais geral e mais notável do ato de sonhar. Um pensamento, normalmente de uma coisa desejada, é objetivado no sonho, representando como cena ou como acreditamos vivenciado. Como devemos explicar essa peculiaridade do trabalho do sonho, ou, em termos mais modernos, inseri-lo no contexto dos processos psíquicos? Se analisarmos mais devidamente esse sonho, notaremos que duas características quase independentes uma da outra se destacam de forma por ele assumida. A primeira é a representação do pensamento como situação atual, com a omissão do talvez. A segunda, a transformação desse pensamento em imagens visuais e fala. A transformação porque passam os pensamentos oníricos quando a expectativa neles expressa é colocada no presente pode não ser muito clara nesse sonho. Isto está relacionado ao papel especial, na verdade secundário, que nele tem a realização do desejo. Tomemos outro sonho, em que o desejo do sonho não se separa da continuação dos pensamentos de vigília no sono. Por exemplo, o sonho da injeção de Irma. Nele, o pensamento representado no sonho está no modo optativo, se Otto fosse responsável pela doença de Irma. O sonho reprime o optativo e o substitui por um simples presente. Sim, o Otto é responsável pela doença de Irma. Essa é, portanto, a primeira das transformações a que também o sonho livre de deformações submete os pensamentos oníricos. Não nos deteremos muito nessa primeira peculiaridade do sonho. Podemos lidar com ela remetendo à fantasia consciente, ao sonho diurno, que age da mesma forma com seu conteúdo de representação. Quando o Sr. Joyce de Daudet vaga desocupado pelas ruas de Paris, enquanto suas filhas pensam que ele tem um emprego e se acha no seu escritório, ele sonha com eventos que resultam em ajuda e no emprego para ele, igualmente no presente do indicativo. Portanto, o sonho usa o presente da mesma forma e com a mesma justificativa do devaneio. O presente é o tempo verbal em que o desejo é representado como realizado. Mas o sonho se distingue do devaneio na segunda característica, ou seja, no fato de o conteúdo de representações não ser pensado, mas transformado em imagens sensoriais a que se dá crédito e se acredita vivenciar. Acrescentemos logo que nem todos os sonhos têm a mudança de representação em imagem sensorial. Há sonhos que consistem apenas em pensamentos e aos quais não negaríamos a natureza de sonhos. Meu sonho. Autodidaxker. A fantasia diurna com o professor N é desse tipo, ele quase não incluía mais elementos sensoriais do que eu tivesse pensado no seu conteúdo durante o dia. Também há, em todo sonho mais extenso, elementos que não se transformaram em imagens sensoriais, que são simplesmente pensados ou sabidos, tal como estamos acostumados a pensar e saber no estado de vigília. Além disso, lembremos que essa transformação de representações em imagens sensoriais não ocorre apenas no sonho, mas também na alucinação, nas visões que podem aparecer de forma independente, em condições de saúde ou como sintomas das psiconeuroses. Em suma, a relação que examinamos aqui não é, em nenhum aspecto, de natureza exclusiva, mas é certo que tal característica do sonho, quando ocorre,
parece-nos mais notável, de modo que não conseguimos imaginar a vida onírica sem ela. Mas sua compreensão exige uma discussão extensa. Entre todas as observações sobre a teoria do sonhar que encontramos nos estudiosos, quero tomar uma como ponto de partida. Em sua Paisovsky, o grande G.T.H. Fechner faz a conjectura, numa discussão dedicada ao sonho, de que o palco dos sonhos é diferente daquele da vida de representações de vigília. Segundo ele, nenhuma outra suposição permite compreender as particularidades especiais da vida onírica. A ideia que nos é apresentada é a de localidade psíquica. Deixemos de lado que o aparelho psíquico em questão também nos é conhecido como preparado anatômico e evitamos ceder à tentação de determinar anatomicamente a localidade psíquica. Vamos permanecer no terreno da psicologia e apenas seguir a sugestão de imaginar o instrumento que serve para as atividades psíquicas, como, digamos, um microscópio composto, um aparelho fotográfico ou algo assim. A localidade psíquica corresponde, então, a um lugar dentro de um aparelho em que um dos estágios preliminares da imagem se forma. Como sabemos, no caso do microscópio e do telescópio, esse lugar corresponde, em parte, a localidades ideais, a regiões em que não se acha nenhum elemento concreto do aparelho. Considero desnecessário pedir desculpas pelas imperfeições dessa ou de qualquer imagem semelhante. Esses símiles devem apenas nos ajudar na tentativa de tornar inteligível a complexidade do funcionamento psíquico, dissecando esse funcionamento e atribuindo diversas funções aos vários componentes do aparelho. Pelo que sei, a tentativa de chegar à composição do instrumento psíquico a partir dessa dissecação ainda não foi feita. Ela me parece inócua. Creio que podemos dar livre curso a nossas especulações, desde que mantenhamos sereno o nosso juízo e não tomemos os andaimes pela construção. Dado que necessitamos apenas de representações auxiliares na primeira abordagem, há algo desconhecido. De início, daremos preferência às suposições mais toscas e concretas. Então percebemos que nesse sonho também não falta a realização de um desejo. Nele, o menino morto age como uma pessoa viva. Ele próprio avisa o pai. Vai até sua cama, puxa pelo braço, como provavelmente faz naquela lembrança da qual o sonho tomou a primeira parte da fala da criança. Pela realização do desejo, o pai prolongou o sono por um momento. O sonho teve a preferência sobre a reflexão em estado de vigília, porque mostrou a criança viva. Se o pai tivesse acordado primeiro e depois tirado a conclusão que o levou até o quarto vizinho, ele teria como que abreviado a vida da criança por esse momento. Não pode haver dúvida quanto à peculiaridade que atrai nosso interesse nesse breve sonho. Até agora nos preocupamos sobretudo com o sentido oculto dos sonhos, de que modo encontrá-los e o meio de que o trabalho do sonho se serve para ocultá-lo. As tarefas da interpretação dos sonhos têm ocupado o centro da nossa visão. E agora deparamos com esse sonho que não constitui um desafeto para a interpretação, cujo sentido é dado abertamente, e percebemos que ele preserva todas as características essenciais que diferenciam claramente um sonho de nosso pensamento desperto e, portanto, geram a necessidade de explicá-lo. Somente após deixar de lado tudo o que diz respeito ao trabalho de interpretação, podemos notar como ficou incompleta a nossa psicologia dos sonhos. Antes de guiarmos nossos pensamentos por esse novo caminho, porém, vamos nos deter e olhar para trás, a fim de ver se não deixamos de considerar algo importante, pois devemos estar cientes de que o trecho agradável e confortável do nosso caminho ficou para trás. Até agora, todos os caminhos que percorremos nos levaram, a menos que eu muito me engane, em direção à luz, ao esclarecimento e à compreensão plena. Mas, a partir do momento em que buscamos nos aprofundar nos processos
psíquicos envolvidos no sonhar, todas as trilhas conduzem à escuridão. Não nos é possível explicar o sonho como processo psíquico, pois explicar significa remeter ao que já se conhece. E atualmente não existe conhecimento psicológico a qual possamos subordinar o que o exame psicológico dos sonhos nos leva a interferir como base explicativa. Pelo contrário, seremos obrigados a levantar uma série de novas hipóteses que dizem respeito, de modo tentativo, à estrutura do aparelho psíquico e às formas que nele agem. E precisaremos ter cuidado para não ir muito além das primeiras implicações lógicas, ou seu valor se perderá no indeterminável. Mesmo se não cometermos nenhum erro em nossas inferências e levarmos em conta todas as possibilidades lógicas, a provável incompletude de nossas premissas nos ameaça com o fracasso total de nosso cálculo. Não poderemos alcançar, ou pelo menos fundamentar, nenhum esclarecimento sobre a estrutura e o modo de trabalho de instrumento psíquico mediante a investigação, por mais cuidadosa que seja, do sonho ou de alguma outra produção isolada. Para essa finalidade, será preciso reunir aquilo que se revelar como constante e necessário no estudo comparativo de toda uma série de produções psíquicas. Assim, as hipóteses psicológicas que extraímos da análise dos processos oníricos precisarão como que aguardar numa parada até acharem a conexão com os resultados de outras investigações que pretendem chegar ao núcleo do mesmo problema a partir de outro ponto de abordagem. Tópico A: o esquecimento dos sonhos, do volume 4 da Companhia das Letras, da interpretação dos sonhos. Começando o texto. Sugiro então que primeiro nos voltemos para um tema que levanta uma dificuldade ainda não considerada, mas capaz de privar o fundamento todos os nossos esforços relativos à interpretação dos sonhos. Alguns autores objetaram que, na realidade, não conhecemos o sonho que pretendemos interpretar ou, mais corretamente, que não temos nenhuma garantia de conhecê-lo como de fato ocorreu. Aquilo que lembramos do sonho e no qual exercitamos nossas artes de interpretação é mutilado, primeiramente, pela infidelidade da nossa memória, que parece extremamente incapaz de guardar o sonho e talvez tenha perdido as partes mais significativas do seu conteúdo. Muitas vezes, ao voltarmos a atenção para nossos sonhos, lamentamos haver sonhado muito mais e só nos lembrarmos de um fragmento, cuja lembrança também nos parece estranhamente incerta. Em segundo lugar, tudo indica que a nossa lembrança do sonho não só apresenta lacunas, mas também o reproduz de maneira infiel e adulterada. Assim como podemos duvidar que a coisa sonhada fosse mesmo tão desconexa e nebulosa como a temos na memória. Também não pode haver certeza de que um sonho tenha sido tão coerente como relatamos, que, na tentativa de reproduzi-los, não tenhamos preenchido as lacunas existentes ou criadas pelo esquecimento com um material novo e arbitrariamente escolhido, que não tenhamos adornado, arredondado e arrumado o sonho, de modo que se torne impossível determinar qual foi seu conteúdo real. Até encontrarmos no autor, Spita, a conjectura de que toda a ordem e coerência foram introduzidas no sonho apenas durante a tentativa de evocá-lo. Assim, corremos o perigo de que nos escape das mãos o próprio objeto cujo valor nos propusemos a determinar. Até agora, ignoramos essas advertências em nossas interpretações de sonhos. Pelo contrário, vimos-nos solicitados a interpretar tanto os componentes menores, mais discretos e mais incertos do conteúdo, quanto aqueles preservados com nitidez e certeza. O sonho da injeção de Irma dizia: chamo rapidamente Dr. M. E supusemos que esse detalhe não teria sido introduzido no sonho se não tivesse uma origem particular. Assim chegamos à história daquela paciente infeliz para a qual eu havia chamado rapidamente meu colega mais velho. No sonho aparentemente absurdo que tratou a diferença entre 51 e 56 como quantité négligeable,
O número 51 era mencionado várias vezes. Em vez de considerarmos isto algo natural ou indiferente, inferimos daí uma segunda linha de pensamento no conteúdo latente do sonho, que nos levou ao número 51. E, seguindo esse rastro, chegamos aos meus temores de que os 51 anos seria meu limite de vida, em oposição total a um pensamento dominante que alardeava muitos anos de vida. No sonho do Non-Vikshit, página 466, havia uma interpretação discreta, inicialmente ignorada por mim. Como P não entende, FL.me pergunta: quando a interpretação estacou, retomei essas palavras e encontrei a partir delas o caminho para a fantasia infantil que nos pensamentos oníricos surge como ponto intermediário. Isso se deu mediante os versos do poeta. Raras vezes vocês me compreenderam. Raras vezes também os compreendi. Somente quando nos achamos na lama, logo nos compreendemos. Toda análise poderia comprovar com exemplos como justamente os detalhes mais insignificantes do sonho são indispensáveis para a interpretação e como a solução é adiada quando nossa atenção demora a se voltar para eles, interpretando os sonhos. Também demos importância a cada nuance de linguagem em que o sonho foi apresentado. E quando nos era apresentado um texto absurdo ou insuficiente, como se tivesse fracassado o esforço de traduzir o sonho para a versão correta, respeitamos também essas falhas de expressão. Em suma, tratamos como escritura sagrada aquilo que para outros autores seria uma improvisação arbitrária, juntada às pressas no alvoroço do momento. Essa contradição tem de ser explicada. Essa explicação nos é favorável, embora não invalide os argumentos dos outros autores. Do ponto de vista do nosso novo conhecimento sobre a gênese do sonho, as contradições se conciliam inteiramente. É certo que deformamos o sonho ao tentar reproduzi-lo. Nisso encontramos de novo o que chamamos de elaboração secundária, e frequentemente mal entendida, do sonho, pela instância do pensamento normal. Mas essa deformação nada mais é do que uma parte da elaboração a que os pensamentos oníricos são regularmente submetidos em decorrência da censura onírica. Os demais autores perceberam ou intuíram aqui a parte da deformação do sonho que trabalha de modo manifesto. Isso pouco nos importa, pois sabemos que um trabalho de deformação muito mais extenso, ainda que nos menos evidente, já escolheu o sonho como objeto a partir dos pensamentos oníricos ocultos. Esses autores se enganam apenas ao considerar que a modificação do sonho, ao ser lembrado e posto em palavras, é arbitrária, ou seja, não admite resolução, prestando-se, portanto, a nos atrapalhar no conhecimento do sonho. Eles subestimam o determinismo na esfera psíquica. Nela não há nada arbitrário. Podemos demonstrar de modo geral que uma segunda cadeia de pensamentos assume imediatamente a determinação do elemento que permaneceu indeterminado pela primeira. Digamos, por exemplo, que eu tente fazer com que um número me ocorra arbitrariamente. Isso é impossível. O número que me ocorre é inequívoca e necessariamente determinado por pensamentos meus que podem estar distantes de minha intenção momentânea. Também não são arbitrárias as mudanças que o sonho sofre na edição em estado de vigília. Elas permanecem em ligação associativa com o conteúdo, em cujo lugar se põe e servem para nos indicar o caminho para este conteúdo, que por sua vez pode ser substituindo outro. Ao analisar sonho de pacientes, costumam fazer o seguinte teste, sempre bem sucedido. Quando o relato de um sonho me parece difícil de compreender inicialmente, peço ao narrador que o repita. Raras vezes ele o faz com as mesmas palavras, mas os trechos em que ele mudou a expressão me dão a conhecer os pontos fracos do disfarce do sonho. Estes me servem como serviu a Hagen, o sinal bordado na roupa de Siegfried. A interpretação do sonho pode começar aí. Ao solicitar que o narrador repita o sonho, eu lhe aviso que farei um esforço especial para solucioná-lo. Logo ele protege, sob a pressão da resistência, os pontos fracos do disfarce do sonho, substituindo uma expressão reveladora por outra mais distante. Desse modo,
chama minha atenção para a expressão descartada. O empenho com que ele busca impedir a solução do sonho me permite inferir também o cuidado que teceu o manto do sonho. Os outros autores têm menos razão ao dar espaço à dúvida com que nosso juízo recebe a narrativa do sonho. Os outros autores têm menos razão a dar tamanho espaço à dúvida com que o nosso juízo recebe a narrativa do sonho. Pois essa dúvida não tem penhor intelectual. Nossa memória não possui garantias. Ainda assim, cedemos com frequência muito maior que o objetivamente justificável à pressão de confiar em suas informações. A dúvida quanto à reprodução correta do sonho ou de detalhes é, novamente, um produto da censura do sonho, da resistência à penetração dos pensamentos oníricos na consciência. Essa resistência nem sempre se esgota nos deslocamentos e substituições que impôs. Ela também se apega em forma de dúvida àquilo que passou. Tendemos a não perceber essa dúvida, pois ela tem a cautela de nunca atacar os elementos mais intensos do sonho, mas apenas os fracos e indistintos. Mas nós já sabemos que entre os pensamentos oníricos e o sonho houve uma transmutação completa de todos os valores psíquicos. A deformação só foi possível mediante uma subtração de valores. Nisso, ela costuma se manifestar e, com isso, eventualmente se satisfaz. Quando o elemento indistinto do conteúdo onírico se acrescenta ainda à dúvida, podemos, seguindo essa indicação, reconhecer nesta um derivado mais ou menos direto de um dos pensamentos oníricos proscritos. É como o que sucedia após uma grande revolução numa das repúblicas da Antiguidade ou da Renascença. As famílias nobres e poderosas que antes dominavam estão agora banidas. Todas as posições altas são ocupadas por novatos. Na cidade, são tolerados apenas membros empobrecidos e sem poder, ou seguidores distantes dos senhores derrubados. Mas estes também não gozam de direitos plenos de cidadão. São vigiados com desconfiança. Em nosso exemplo, no lugar da desconfiança está a dúvida. Por isso, requeiro que seja abandonado, na análise de um sonho, toda a escala de avaliação da certeza, que seja tratada como certeza absoluta, a mais leve possibilidade de que algo deste ou daquele tipo possa ter surgido no sonho. Se, ao examinarmos um elemento onírico, não nos dispomos a renunciar a este tipo de consideração pela certeza, a análise estanca. O menosprezo do elemento em questão tem, no analisando, o efeito psíquico de que não lhe ocorre nenhuma representação indesejada por trás deste elemento. Na verdade, esse efeito não é óbvio. Não seria disparatado se alguém dissesse: não tenho certeza se isto ou aquilo realmente estava no sonho, mas me ocorre o seguinte a respeito disso. Ele nunca fala assim, e é justamente esse efeito da dúvida perturbadora da análise que a desmascara como um derivado e um instrumento da resistência psíquica. A psicanálise tem razão em ser desconfiada. Uma de suas regras é: qualquer coisa que perturbe o prosseguimento do trabalho é uma resistência. Também o esquecimento dos sonhos permanece misterioso enquanto não se recorre ao poder da censura psíquica para explicá-lo. A sensação de que sonhamos muito durante a noite, mas conservamos bem pouco, pode ter outro sentido numa série de casos, como, por exemplo, o de que o trabalho do sonho se realizou de modo perceptível durante toda a noite, mas deixou apenas um sonho curto. De resto, não há como duvidar do fato de que esquecemos cada vez mais o sonho após o despertar. Nós nos esquecemos dele apesar de um grande esforço para lembrá-lo, mas penso que, assim como costumamos superestimar a extensão desse esquecimento, superestimamos também a perda do conhecimento do sonho vinculado às suas lacunas. Toda a perda de conteúdo do sonho, causada pelo esquecimento, pode muitas vezes ser recuperada por meio da análise, pelo menos em bom número de casos.
A partir de um pedaço que restou, podemos encontrar não o sonho, esse não importa muito afinal, mas todos os pensamentos oníricos. Isso requer um dispêndio considerável de atenção e autossuperação na análise. É tudo, mas mostra que não faltou uma intenção hostil no esquecimento do sonho. Uma prova convincente da natureza tendenciosa do esquecimento do sonho, a serviço da resistência, pode ser adquirida nas análises pela observação de um estágio preliminar do esquecimento. Não é nada raro que no meio do trabalho de interrupção surja de repente uma porção excluída do sonho, considerada e esquecida até então. Essa parte arrancada do esquecimento é sempre a mais importante. Ela se acha no caminho mais curto para a solução do sonho e, por isso, estava mais exposta à resistência. Entre os exemplos dos sonhos espalhados nesta obra, existe um no qual inseri posteriormente parte do conteúdo do sonho. Trata-se de um sonho de viagem que se vinga de dois companheiros de viagem pouco amáveis e que quase deixei sem interpretar, devido a seu conteúdo vulgar. A porção excluída é: digo ao casal de irmãos, referindo-me a esta certa obra. It's from, mas não me corrijo. It's by, o homem diz à irmã. Ele falou corretamente. A autocorreção nos sonhos, que pareceu extraordinária para alguns autores, não merece que nos ocupemos dela aqui. Em vez disso, apresentaria a lembrança que serviu como modelo para o erro gramatical. Visitei a Inglaterra pela primeira vez aos 19 anos e passei um dia à beira-mar, na Irlanda. Naturalmente, me deleitei apanhando animais marinhos que a maré deixava na praia. E no momento em que me ocupava de uma estrela do mar, o sonho começa. Uma encantadora menininha se aproximou de mim e perguntou: é uma estrela do mar? Está viva? Respondi: Yes, he is alive, em vez de It's alive. Mas então me envergonhei do erro e repeti a frase corretamente. O sonho substituiu aquele erro gramatical por outro que os alemães também cometem facilmente. O livro é de Schiller. Não deve ser traduzido por from, mas por by. O fato de o trabalho do sonho efetuar essa substituição, pois a assonância de from e do adjetivo alemão from, devoto, permite uma excelente condensação, já não nos surpreende mais. Após tudo o que ouvimos sobre as intenções do trabalho do sonho e sua falta de escrúpulos na escolha dos meios. Mas o que a inofensiva lembrança da praia quer dizer no contexto do sonho? Ela ilustra com o exemplo mais inocente possível que eu uso o termo de designa, que designe o gênero ou sexo no lugar errado, ou seja, que aplica o sexo he onde ele não cabe. Essa é uma das chaves para a solução do sonho, e quem escutou também a origem atribuída ao título do livro Matter in Motion, pode completar facilmente o que falta. Molière, em Malade Imaginaire, La Métier a Motion. De resto, posso provar como uma demonstratio enaculus, demonstração visual, que o esquecimento do sonho é, em grande parte, obra da resistência. Um paciente conta que sonhou, mas se esqueceu totalmente do sonho. Nesse caso, é como se não tivesse havido sonho. Continuamos nosso trabalho. Eu deparo com uma resistência, explico algo ao paciente, tento ajudá-lo com encorajamento e insistência para que ele se concilie com algum pensamento desagradável e assim que isso ocorre, ele exclama: agora me lembro também do meu sonho. A mesma resistência que nesse dia dificultou o trabalho causou também o esquecimento do sonho. Com a superação dessa resistência, facilitei a recordação do sonho. Da mesma forma, o paciente, chegando a um certo ponto do trabalho, pode se lembrar de um sonho que ocorreu 3, 4, mais dias antes e que até permaneceu no esquecimento. A experiência psicanalista nos fornece ainda outra prova de que o esquecimento do sonho depende muito mais da resistência do que da diferença entre os estados de vigília e de sono, como acreditam os estudiosos. Não é raro me acontecer, e também a outros analistas e a pacientes em tratamento, que, ao ser despertado por um sonho, como podemos dizer, começo imediatamente a interpretá-lo.
em plena posse da capacidade intelectual. Com frequência, não descansei até adquirir total compreensão do sonho. Mas ainda assim ocorreu de, ao despertar realmente, eu haver esquecido tanto o trabalho interpretativo como o sonho, embora eu soubesse que havia sonhado e interpretado o sonho. Era muito mais frequente o sonho levar consigo para o esquecimento o resultado do trabalho de interpretação do que a atividade intelectual conseguir manter o sonho na lembrança. Mas não há, entre o trabalho da interpretação e o pensamento de vigília, esse abismo psíquico pelo qual os estudiosos pretendem explicar de forma exclusiva o esquecimento dos sonhos. Quando Morton Price critica minha explicação do esquecimento dos sonhos, afirmando que é apenas um caso especial de amnésia em estados psíquicos dissociados e que a impossibilidade de transpor minha explicação dessa amnésia especial para outro tipo de amnésia a torna inútil também para seu propósito imediato, ele lembra ao leitor que, em todas as suas descrições desses casos dissociados, ele jamais tentou achar a explicação dinâmica para esses fenômenos. Caso contrário, teria descoberto que a repressão ou resistência por ela criada é a causa tanto dessas dissociações como da amnésia de seus conteúdos psíquicos. Algo que pude observar enquanto escrevi este livro me mostrou que, assim como outros atos psíquicos, os sonhos não são esquecidos e podem ser perfeitamente comparados a outras funções psíquicas no que concerne a sua retenção na memória. Eu havia guardado, entre minhas anotações, um grande número de sonhos próprios, que por alguma razão não conseguira submeter a uma interpretação completa ou mesmo parcial. Então, 1 ou 2 anos mais tarde, tentei interpretar algum deles, na intenção de reunir material para ilustrar minhas afirmações. Essa tentativa foi bem sucedida em todos os casos. Direi até que a interpretação foi bem mais fácil do que na época, quando os sonhos ainda eram lembranças frescas. E uma explicação possível é que desde então superei várias existências em meu interior, que na época me atrapalhavam. Nessas interpretações posteriores, comparei os pensamentos oníricos produzidos na época com os atuais, geralmente muito mais ricos, e encontrei os pensamentos de então inalterado entre os atuais. Meu assombro com isso pode ser contido quando me lembrei de que há muito tempo costumo pedir a meus pacientes que interprete com o mesmo método os sonhos de anos passados que me contam eventualmente, como se fossem sonhos da noite anterior, e eles o fazem com o mesmo sucesso. Ao discutirmos os sonhos de angústia, comunicarei 2 exemplos dessa interpretação tardia. Quando fiz essa tentativa pela primeira vez, guiei-me pela justificada expectativa de que, também nisso, o sonho se comportaria como um sintoma neurótico. Pois quando trato um psiconeurótico, uma histeria, por exemplo, mediante a psicanálise, tenho de alcançar uma explicação também para os primeiros sintomas de sua doença. Há muitos superados, não só para os sintomas ainda existentes que o fizeram me procurar, e vejo que os primeiros são mais fáceis de resolver do que os atuais e urgentes. Já nos estudos sobre a histeria, publicado em 1895, pude informar o esclarecimento da primeira crise histérica que um paciente de mais de 40 anos de idade sofrera aos 15 anos. É o caso Cassili M. Seguem agora, sem ordem rigorosa, mais algumas observações que tenho a fazer sobre a interpretação dos sonhos, que talvez sirvam como orientação para o leitor que queira verificar minhas teorias aplicando-as a seus próprios sonhos. Ninguém deve esperar que a interpretação de seus sonhos caia do céu sem esforço próprio. Até mesmo a percepção de fenômenos entópticos e outras sensações que habitualmente fogem à nossa atenção exige treino, embora não haja motivo psíquico que se oponha a esse grupo de percepções. É consideravelmente mais difícil apoderar-se das representações indesejadas. Quem pretender isso terá de fazer as expectativas expostas neste livro e, seguindo as regras aqui apresentadas, procurar sustar
dentro de si toda crítica, todo preconcebimento, toda tomada de partido afetivo ou intelectual durante o trabalho. Deverá ter em mente o preceito estabelecido por Claude Bernard para o experimentador num laboratório fisiológico. Trabalhar como uma besta, isto é, com a mesma persistência e a mesma despreocupação quanto ao resultado. Quem seguir essas recomendações já não achará tão difícil a tarefa. A interpretação de um sonho nem sempre se faz de uma vez. Não raro, após seguirmos uma cadeia de associações, sentimos nossa capacidade esgotada. O sonho nada mais nos dirá nesse dia. É bom interromper e retomar o trabalho outro dia. Então, outra parte do conteúdo do sonho atrairá nossa atenção e teremos acesso a uma nova camada de pensamentos oníricos. Podemos chamar isso a interpretação fracionada dos sonhos. O mais difícil é levar o iniciante na interpretação dos sonhos a reconhecer o fato de que sua tarefa não está plenamente realizada quando ele tem em mãos uma interpretação do sonho completa que faz sentido, é coerente e explica todos os elementos do conteúdo de um sonho. É possível que haja ainda outra, uma sobreinterpretação do mesmo sonho, que lhe escapou. Realmente não é fácil ter uma noção da riqueza de pensamentos inconscientes que lutam por uma expressão em nossa mente e crer na habilidade que tem o trabalho do sonho de utilizar expressões de múltiplos sentidos, de matar 7 moscas com um só golpe, como faz o alfaiate de contos de fada. Os leitores sempre tenderão a acusar este autor de esbanjar inutilmente sua engenhosidade. Quem adquirir a experiência própria saberá julgar melhor. Por outro lado, não posso concordar com a afirmação feita primeiramente por H. Silberher, segundo o qual todo sonho, ou pelo menos muitos sonhos, ou certo grupo deles, requer 2 interpretações diferentes, entre as quais há uma relação fixa. A primeira delas, que Silber chama de psicanalítica, dá ao sonho um sentido qualquer, geralmente infantil sexual. A outra, mais significativa, que ele denomina anagógica, revela os pensamentos mais sérios, muitas vezes profundos, que serviram de material para o trabalho do sonho. Silberer não comprovou essa afirmação por meio de uma série de sonhos analisados nessas 2 direções. Devo contestar a existência desse fato. A maioria dos sonhos não exige uma sobreinterpretação e não é suscetível de uma interpretação anagógica. A tendência a encobrir as condições fundamentais da formação dos sonhos e desviar o interesse de suas raízes instituais é tão evidente na teoria de Silberer quanto em outros esforços teóricos dos últimos anos. Em certo número de casos, pude confirmar as indicações de Silberer. A análise mostrou-me, então, que o trabalho do sonho se encontra ante a tarefa de transformar em sonho uma série de pensamentos muito abstratos da vida de vigília, que não podiam ser representados diretamente. Tentou solucionar esta tarefa se apoderando de outro material de pensamentos que mantinham uma relação mais solta e muitas vezes alegórica. Pode-se dizer, com os pensamentos abstratos, pondo menos dificuldade à representação. A interpretação abstrata de um sonho, assim gerado, é imediatamente fornecida pelo sonhador. A interpretação correta no material substituído deve ser buscada com os meios técnicos conhecidos. A pergunta de se todo sonho pode ser interpretado deve ser respondido com um não. Não se deve esquecer que no trabalho de interpretação temos contra nós os poderes psíquicos responsáveis pela deformação do sonho. Assim, é uma questão de relação de força se nós, com o nosso interesse intelectual, nossa capacidade de autossuperação, nossos conhecimentos psicológicos e nossa prática de interpretação dos sonhos, conseguimos predominar sobre as resistências internas. Em certa medida, isso sempre é possível, pelo menos até o ponto de nos convencermos de que o sonho é uma formação dotada de sentido e, muitas vezes, de adquirirmos também uma noção desse sentido. Com frequência, um sonho subsequente permite confirmar e levar adiante a interpretação dada ao primeiro.
Toda uma série de sonhos que continua por semanas ou meses se baseia, com frequência, num terreno em comum e deve então ser submetida à interpretação conjuntamente. Muitas vezes podemos notar que em sonhos sucessivos, um tem como centro aquilo que no seguinte é indicado apenas na periferia e vice-versa, de modo que os dois se complementam também na interpretação. Já demonstrei com exemplos que os sonhos de uma mesma noite devem, de modo geral, ser tratados como um todo no trabalho da interpretação. Com frequência, até mesmo nos sonhos mais bem interpretados, há um ponto que temos de deixar obscuro, pois na interpretação percebemos que ali há um novelo de pensamentos oníricos que não é possível desembaraçar, mas que também não contribui muito para o conteúdo do sonho. Esse, então, é o umbigo do sonho, o ponto em que ele assenta no desconhecido. Os pensamentos oníricos que encontramos na interpretação têm de permanecer geralmente inconclusos e ramificar em todas as direções na emaranhada rede do nosso mundo de pensamentos. O desejo do sonho surge então de um ponto mais denso desse tecido, como o cogumelo de seu micélio. Voltemos aos fatos relativos ao esquecimento do sonho, pois deixamos de tirar uma conclusão importante deles. Se a vida de vigília mostra a evidente intenção de esquecer o sonho formado durante a noite, ou como um todo logo após o despertar ou em partes ao longo do dia, e se reconhecemos como agente principal desse esquecimento a resistência psíquica ao sonho, já durante a noite fez o que podia contra ele. Deve-se perguntar o que possibilitou a formação do sonho apesar desta resistência. Tomemos o caso mais extremo, em que a vida de vigília apaga o sonho como se ele não tivesse ocorrido. Se nisso consideramos o jogo das forças psíquicas, temos de dizer que não teria havido o sonho se a resistência tivesse operado à noite como de dia. Nossa conclusão é que ela, no período da noite, perdeu uma parte do seu poder. Sabemos que não estava suspensa, pois demonstramos que participa da deformação na formação do sonho. Mas a possibilidade se impõe de que durante a noite ela estava diminuída, de que esse decréscimo da resistência permitiu a formação do sonho. E, assim, compreendemos que ao ter sua plena força restituída com o despertar, ela imediatamente apaga o que teve de admitir enquanto estava fraca. A psicologia descritiva nos ensina que a condição principal para a formação do sonho é o estado de sono da psique. Poderíamos agora acrescentar essa explicação. O estado de sono possibilita a formação do sonho ao diminuir a censura endopsíquica. Certamente somos tentados a ver essa conclusão como a única que é possível tirar dos fatos do esquecimento do sonho, e a partir dela fazer outras inferências sobre as condições de energia que prevalecem no sono e na vigília. Mas no momento, vamos nos deter aqui. Quando nos aprofundarmos um pouco mais na psicologia do sonho, descobriremos que a formação do sonho pode ser concebida de outra maneira também. A resistência a que os pensamentos oníricos se tornem conscientes talvez possa ser contornada sem que ela experimente uma diminuição. Também é plausível que os dois fatores propícios à formação do sonho, a diminuição e a evitação da resistência, sejam possibilitados ao mesmo tempo pelo estado de sono. Vamos interromper aqui o argumento e retomá-lo adiante. Agora, precisamos lidar com outra série de objeções ao nosso método de interpretação de sonhos. Nosso procedimento consiste em abandonar todas as representações com meta, que costumam dominar nossa reflexão, dirigir nossa atenção para um elemento onírico e anotar o que pode nos vir de pensamentos involuntários acerca dele. Depois tomamos outro componente do conteúdo onírico, repetimos com ele o mesmo trabalho e nos deixamos guiar por nossos pensamentos, despreocupados com a direção em que eles nos levam.
E assim passamos de uma coisa a outra. Nisso, obrigamos a expectativa confiante de que, ao final, sem nossa interferência ativa, daremos com os pensamentos oníricos dos quais surgiu o sonho. Contra isso, os críticos argumentam da seguinte maneira: o fato de um elemento do sonho nos conduzir a algum lugar não é tão admirável assim. Toda representação pode ser associada a algo. Notável é que nesse fluxo de pensamentos arbitrário e sem meta, se chegue justamente aos pensamentos oníricos. Provavelmente isso é um auto-engano. Seguimos a cadeia de associações a partir daquele momento até notarmos que por algum motivo ela é interrompida. Quando tomamos o segundo elemento, é natural que o caráter originalmente irrestrito da associação sofra alguma limitação. Ainda temos na memória a cadeia de pensamentos anterior, de modo que na análise da segunda representação onírica, deparamos mais facilmente com associações que têm algo em comum com os da primeira sequência. Então, imaginamos ter encontrado um pensamento que é um ponto de conexão entre dois elementos do sonho. Como nos permitimos toda a liberdade para ligar pensamentos e excluímos apenas as transições de uma representação para outra que atuam no pensamento normal, não será difícil, afinal, a partir de uma série de pensamentos intermediários, preparar algo que chamamos de pensamentos oníricos e que, sem nenhuma garantia, pois não os conhecemos de outra forma, dizemos ser o substituto psíquico do sonho. Mas tudo nisso é completamente arbitrário, um uso aparentemente engenhoso do acaso, e quem quer que empreenda esse esforço inútil pode, dessa maneira, escogitar para um sonho qualquer interpretação que quiser. Se realmente nos fizerem tais objeções, poderemos, em nossa defesa, invocar a impressão deixada por nossas interpretações oníricas. As surpreendentes ligações com outros elementos do sonho que emergem quando examinamos uma das representações e a impossibilidade de que algo que explica o sonho tão exaustivamente como nossa interpretação seja adquirido de outra forma que não seguindo ligações psíquicas pré-estabelecidas. Poderíamos também lembrar, em nossa justificação, que o procedimento nas interpretações dos sonhos é idêntico ao utilizado na resolução dos sintomas histéricos, em que a exatidão do método é garantida pelo surgimento e desaparecimento dos sintomas em seu local, ou seja, em que as explicações do texto encontram amparo nas ilustrações. Mas não temos por que eludir o problema de como é possível alcançar uma meta pré-existente seguindo uma cadeia de pensamentos arbitrária e sem meta. Pois, embora não possamos resolver este problema, somos capazes de eliminá-lo por completo. É demonstravelmente incorreto afirmar que nos entregamos a um fluxo de representações sem meta quando, como sucede no trabalho de interpretação dos sonhos, abandonamos nossa reflexão e permitimos que surjam representações involuntárias. É possível mostrar que podemos rejeitar apenas representações com meta, já nossas conhecidas, e que, com a cessação destas representações com meta desconhecidas ou inconscientes, como dizemos de forma imprecisa, imediatamente passam a predominar e determinam o curso das representações involuntárias. Por mais que tenhamos influência em nossa vida psíquica, não podemos pensar sem representações com meta, e tampouco sei de estados de desordem psíquica em que isso acontece. Nesse ponto, os psiquiatras deixaram precocemente de crer na solidez da estrutura psíquica. Sei que uma sequência de pensamentos desregrada, destituída de representações com meta, não ocorre nem no âmbito da histeria e da paranoia, nem na formação ou na resolução dos sonhos.
talvez jamais ocorra nas afecções psíquicas endógenas, até mesmo os delírios dos estados confusionais são, conforme uma inteligente suposição de Leurich, dotados de sentido, tornando-se incompreensíveis apenas por suas omissões. Cheguei à mesma convicção sempre que tive a oportunidade de observá-los. Os delírios são obra de uma censura que já não se dá ao trabalho de ocultar sua ação, que, em vez de colaborar para uma nova versão que não mais seja escandalosa, apaga impiedosamente aquilo que desaprova, de maneira que o resto que resta se torna incoerente. Essa censura procede de forma bem análoga à censura russa na fronteira, que, na intenção de proteger os leitores, cobre de tinta preta muitas passagens dos jornais estrangeiros a eles destinados. Talvez o jogo livre das representações numa cadeia associativa casual se manifeste em processos orgânicos destrutivos do cérebro. Mas o que é visto como tal nas psiconeuroses sempre pode ser explicado pela ação da censura sobre uma série de pensamentos, que é empurrada para primeiro plano pelas representações com meta que permanecem ocultas. Como sinal infalível da associação livre de representações com metas, considerou-se o caso de representações ou imagem que aparecem vinculadas pelos laços da chamada associação superficial, ou seja, por assonância, ambiguidade verbal, coincidência temporal, sem relação interna de sentido, por todas as associações que nos permitimos usar nos xistes e nos jogos de palavras. Essa caracterização se aplica a ligações de pensamento que nos levam dos elementos do conteúdo onírico aos pensamentos intermediários e destes aos pensamentos oníricos propriamente. Em muitas análises de sonhos, encontramos exemplos disso que nos surpreenderam. Não havia ligação solta demais, nem xiste ruim demais, que não pudesse formar a ponte de um pensamento para outro. Mas não é difícil entender esta complacência. Sempre que um elemento psíquico é vinculado a outro por meio de uma associação superficial e chocante, há também uma ligação correta e mais profunda entre os dois, que está sujeita à resistência da censura. A pressão da censura, não a suspensão das representações com meta, é a razão verdadeira para o predomínio das associações superficiais. Elas substituem as associações profundas quando a censura torna intransitáveis estas vias de conexão normais. É como se um obstáculo enorme numa região montanhosa, uma inundação, por exemplo, bloqueasse as entradas grandes e largas, o tráfego seria mantido nas trilhas íngremes e desconfortáveis, normalmente utilizadas só pelos caçadores. Podemos distinguir aqui dois casos que, na essência, são o mesmo. Ou a censura se volta apenas contra a ligação entre dois pensamentos, que desvinculados não suscitam objeção, então os dois chegam à consciência sucessivamente. Seu vínculo permanece oculto, em vez disso nos ocorre uma ligação superficial entre os dois, na qual não teríamos pensado de outra forma, e que geralmente começa numa região do complexo de representações diferente daquela da qual parte a ligação reprimida, mas essencial. Ou os dois pensamentos são submetidos à censura por causa de seu conteúdo, nesse caso os dois aparecem não em sua forma correta, mas modificados e substituídos, e os dois pensamentos substitutos são selecionados de maneira tal que, mediante uma associação superficial, reproduzem a ligação essencial que há entre os pensamentos por eles substituídos. Sob pressão da censura, aconteceu, em ambos os casos, um deslocamento de uma associação normal séria para uma superficial aparentemente absurda. Como sabemos desses deslocamentos, não hesitamos em confiar também nas associações superficiais ao interpretar sonhos.
Capítulo 7, Psicologia dos processos oníricos, tópico B, a regressão. Agora que nos defendemos das objeções, ou pelo menos indicamos onde se acham nossas armas de defesa, não podemos mais adiar as investigações psicológicas para as quais nos equipamos há algum tempo. Vamos resumir os principais resultados de nossa investigação até o momento. O sonho é um ato psíquico de pleno valor. Sua força motriz é sempre um desejo a ser realizado. O fato de não ser percebido como desejo e suas muitas peculiaridades e absurdos são devidos à influência da censura psíquica que sofreu ao se formar. Além das necessidades de escapar dessa censura, outros fatores que contribuíram para sua formação foram a necessidade de condensação do material psíquico, a consideração pela representabilidade em imagens sensoriais e, ainda que não regularmente, a consideração por uma aparência racional e inteligível do produto onírico. Cada uma dessas teses nos conduz em direção a novos postulados e conjectura da natureza psicológica. É preciso investigar a relação recíproca entre o desejo, que é o motivo do sonho, e as 4 condições para o sonho. E destas entre si, o sonho deve ser inserido no contexto da vida psíquica. Iniciamos esse capítulo com um sonho, para nos lembrarmos dos enigmas que ainda precisam ser solucionados. A interpretação desse sonho da criança em chamas não apresentou dificuldades, ainda que não tenha sido completa para nós. Perguntamos por que houve esse sonho, por que o pai não acordou de imediato, e reconhecemos como um dos motivos do sonhador o desejo de representar o filho vivo. Mais adiante notaremos que outro desejo também influiu no sonho. Em primeiro lugar, portanto, é para a realização do desejo que o processo de pensamento do sono é transformado em sonho. Deixando de lado essa realização de desejo, resta apenas uma característica que diferencia os 2 tipos de evento psíquico. O pensamento onírico teria sido esse: vejo um brilho no quarto onde está o corpo. Uma vela pode ter caído e meu filho está queimando. O sonho reproduz o resultado deste raciocínio de modo inalterado, mas o representa numa situação que está no presente e que os sentidos apreendem como uma vigência de estado de vigília. Mas essa é a característica psicológica mais geral e mais notável do ato de sonhar. Um pensamento, normalmente de uma coisa desejada, é objetivado no sonho, representando como cena ou como acreditamos vivenciado. Como devemos explicar essa peculiaridade do trabalho do sonho, ou, em termos mais modernos, inseri-lo no contexto dos processos psíquicos? Se analisarmos mais devidamente esse sonho, notaremos que 2 características quase independentes uma da outra se destacam de forma por ele assumida. A primeira é a representação do pensamento como situação atual, com a omissão do talvez. A segunda, a transformação desse pensamento em imagens visuais e fala. A transformação por que passam os pensamentos oníricos quando a expectativa neles expressa é colocada no presente pode não ser muito clara nesse sonho. Isto está relacionado ao papel especial, na verdade secundário, que nele tem a realização do desejo. Tomemos outro sonho, em que o desejo do sonho não se separa da continuação dos pensamentos de vigília no sono. Por exemplo, o sonho da injeção de Irma. Nele, o pensamento representado no sonho está no modo optativo, se Otto fosse responsável pela doença de Irma. O sonho reprime o optativo e o substitui por um simples presente. Sim, o Otto é responsável pela doença de Irma. Essa é, portanto, a primeira das transformações a que também o sonho livre de deformações submete os pensamentos oníricos. Não nos deteremos muito nessa primeira peculiaridade do sonho. Podemos lidar com ela remetendo à fantasia consciente.
ao sonho diurno, que age da mesma forma com seu conteúdo de representação. Quando o Sr. Joyce de Daudet vaga desocupado pelas ruas de Paris, enquanto suas filhas pensam que ele tem um emprego e se acha no seu escritório, ele sonha com eventos que resultam em ajuda e no emprego para ele, igualmente no presente do indicativo. Portanto, o sonho usa o presente da mesma forma e com a mesma justificativa do devaneio. O presente é o tempo verbal em que o desejo é representado como realizado. Mas o sonho se distingue do devaneio na segunda característica, ou seja, no fato de o conteúdo de representações não ser pensado, mas transformado em imagens sensoriais a que se dá crédito e se acredita vivenciar. Acrescentemos logo que nem todos os sonhos têm a mudança de representação em imagem sensorial. Há sonhos que consistem apenas em pensamentos e aos quais não negaríamos a natureza de sonhos. Meu sonho. Autodidasker. A fantasia diurna com o professor N é desse tipo, ele quase não incluía mais elementos sensoriais do que eu tivesse pensado no seu conteúdo durante o dia. Também há, em todo sonho mais extenso, elementos que não se transformaram em imagens sensoriais, que são simplesmente pensados ou sabidos, tal como estamos acostumados a pensar e saber no estado de vigília. Além disso, lembremos que essa transformação de representações em imagens sensoriais não ocorre apenas no sonho, mas também na alucinação, nas visões que podem aparecer de forma independente, em condições de saúde ou como sintomas das psiconeuroses. Em suma, a relação que examinamos aqui não é, em nenhum aspecto, de natureza exclusiva, mas é certo que tal característica do sonho, quando ocorre, parece-nos mais notável, de modo que não conseguimos imaginar a vida onírica sem ela. Mas sua compreensão exige uma discussão extensa. Entre todas as observações sobre a teoria do sonhar que encontramos nos estudiosos, quero tomar uma como ponto de partida. Em sua Paisovsky, o grande G.T.H. Fechner faz a conjectura, numa discussão dedicada ao sonho, de que o palco dos sonhos é diferente daquele da vida de representações de vigília. Segundo ele, nenhuma outra suposição permite compreender as particularidades especiais da vida onírica. A ideia que nos é apresentada é a de localidade psíquica. Deixemos de lado que o aparelho psíquico em questão também nos é conhecido como preparado anatômico e evitamos ceder à tentação de determinar anatomicamente a localidade psíquica. Vamos permanecer no terreno da psicologia e apenas seguir a sugestão de imaginar um instrumento que serve para as atividades psíquicas, como, digamos, um microscópio composto, um aparelho fotográfico ou algo assim. A localidade psíquica corresponde, então, a um lugar dentro de um aparelho em que um dos estágios preliminares da imagem se forma. Como sabemos, no caso do microscópio e do telescópio, esse lugar corresponde, em parte, a localidades ideais, a regiões em que não se acha nenhum elemento concreto do aparelho. Considero desnecessário pedir desculpas pelas imperfeições dessa ou de qualquer imagem semelhante. Esses símiles devem apenas nos ajudar na tentativa de tornar inteligível a complexidade do funcionamento psíquico, dissecando esse funcionamento e atribuindo diversas funções aos vários componentes do aparelho. Pelo que sei, a tentativa de chegar à composição do instrumento psíquico a partir dessa dissecação ainda não foi feita. Ela me parece inócua. Creio que podemos dar livre curso a nossas especulações, desde que mantenhamos sereno nosso juízo e não tomemos os andaimes pela construção. Dado que necessitamos apenas de representações auxiliares na primeira abordagem, há algo desconhecido.
De início, daremos preferência às suposições mais toscas e concretas. Assim, imaginemos o aparelho psíquico como um instrumento composto, cujos componentes chamaremos de instâncias ou, por amor de expressividade, sistemas. Depois esperaremos que esses sistemas possam manter uma relação espacial constante entre si, como, por exemplo, os vários sistemas de lentes de um telescópio são dispostos um atrás do outro. A rigor, não há necessidade de supor uma ordenação realmente espacial dos sistemas psíquicos. Basta que se estabeleça uma ordem fixa, na qual, em certos processos psíquicos, os sistemas sejam percorridos pela excitação em determinada sequência temporal. Em outros processos, a sequência pode sofrer uma alteração. Vamos manter em aberto essa possibilidade. Em prol da brevidade, passaremos a chamar os componentes do aparelho de sistema psique. A primeira coisa a chamar nossa atenção é que esse aparelho composto do sistema psique tem uma direção. Toda a nossa atividade psíquica parte de estímulos internos ou externos e termina em inervações. Então, atribuímos ao aparelho uma extremidade sensível e uma extremidade motora. Na extremidade sensível se encontra um sistema que recebe as percepções. Na extremidade motora, outro que abre as comportas da mobilidade. Em geral, o processo psíquico transcorre da extremidade perceptiva para a extremidade motora. Assim, o esquema mais geral do aparelho psíquico teria a seguinte aparência. Mas isso apenas satisfaz um requisito que há muito tempo nos é familiar, o de que um aparelho psíquico deve ser construído como um aparelho reflexo. O processo reflexo continua a ser o modelo de toda a atividade psíquica. Ver figura, página 588. Agora temos um motivo para introduzir uma primeira diferenciação na extremidade sensível. Das percepções que nos chegam, permanece um traço em nosso aparelho psíquico, que podemos chamar de traço minêmico. Denominamos memória a função ligada a esse traço minêmico. Se levarmos a sério a intenção de vincular os processos psíquicos a sistemas, o traço minêmico só poderá consistir em alterações duradouras nos elementos de sistemas. Mas, como já foi apontado por outro autor, Breuer, 1895, há dificuldades em supor que o mesmo sistema deve conservar fielmente as alterações de seus elementos e, simultaneamente, permanecer aberto e receptivo para novas ocasiões de modificação. Então, conforme o princípio que dirige nossa experiência, atribuiremos essas duas funções a sistemas diferentes. Suporemos que um sistema mais à frente no aparelho recebe os estímulos perceptivos, mas nada conserva deles, ou seja, não possui memória, e que por trás dele há um segundo sistema que transforma a excitação momentânea do primeiro em traços duradouros. Então, o desenho do nosso aparelho psíquico seria esse. Figura, página 589. Sabe-se que conservamos duradouramente algo além do conteúdo das percepções que agem sobre o sistema PCP. Nossas percepções se mostram ligadas entre si também na memória, sobretudo após terem ocorrido simultaneamente. Chamamos associação a esse fato. Assim fica claro que, se o sistema PCP não possui memória, também não pode reter os traços para associação. Os diferentes elementos de PCP ficariam intoleravelmente impedidos em sua função se o resíduo de uma ligação anterior influísse numa nova percepção. Portanto, temos de supor que a base da associação são os sistemas minêmicos. Então, a associação consiste no fato de que, devido a diminuições na resistência e a novas vias facilitadas, a excitação se propaga de um dos elementos, Mn.
mais prontamente para um segundo elemento, Mn, do que para um terceiro. Um exame mais atento mostrará a necessidade de supor não um, mas vários desses elementos Mn, nos quais a mesma excitação transmitida pelos elementos PCP é fixada de modos diferentes. O primeiro desses sistemas Mn conterá, em todo caso, a fixação da associação pela simultaneidade. Nos sistemas mais distantes, o mesmo material de excitação se organizará de acordo com outros tipos de coincidência, de modo que relações de similaridade e outras seriam representadas por esses sistemas posteriores. Naturalmente, seria inútil querer expressar em palavras a significação psíquica de tal sistema. Sua característica residiria em suas relações íntimas com os elementos do material minêmico bruto. Isso é, se quisermos apontar para uma teoria mais profunda, nas graduações da resistência de condução rumo a esses elementos. Cabe aqui uma observação de maneira geral, que talvez aponte para algo significativo. O sistema PCP, que não possui a capacidade de preservar modificações, ou seja, não tem memória, proporciona à nossa consciência toda a multiplicidade de qualidades sensoriais. Inversamente, nossas lembranças, inclusive as que estão gravadas mais profundamente em nós, são inconscientes em si mesmas. Elas podem ser tornadas conscientes, mas não há dúvida de que seu estado consciente produz em todos os seus efeitos. Aquilo que chamamos nosso caráter se baseia nos traços minêmicos das nossas impressões, e justamente as impressões que tiveram o mais forte efeito sobre nós, as de nossa primeira infância, são aquelas que quase nunca se tornam conscientes. Quando as lembranças se tornam conscientes de novo, porém, não mostram nenhuma qualidade sensorial ou apenas uma muito insignificante comparada às percepções. Se pudéssemos confirmar que memória e qualidade para a consciência se excluem mutuamente nos sistemas psique, abrir-se-ia uma janela promissora para o estudo das condições de excitação dos neurônios. Nota 13. Até agora, nossas hipóteses sobre a composição do aparelho psíquico na extremidade sensorial foram feitas sem considerarmos o sonho e os esclarecimentos psicológicos que deles podem ser extraídos. Mas o conhecimento de outra parte do aparelho, o sonho, se torna fonte de evidência. Vimos que não foi impossível explicar a formação de um sonho sem supor a existência de duas instâncias psíquicas, uma das quais submete a atividade da outra a uma crítica cuja consequência é ela não se tornar consciente. A instância que critica, concluímos, mantém relações mais próximas com a consciência do que a criticada. Ela se acha entre esta e a consciência, como uma tela protetora. Encontramos também a sustentação para identificar a instância crítica com aquilo que orienta nossa vida de vigília e decide sobre nossos atos voluntários conscientes. Se agora substituirmos estas instâncias por sistemas, conforme nossas suposições, o conhecimento mencionado por último aproxima o sistema que critica da extremidade motora. Agora incluímos os dois sistemas em nosso esquema e expressamos por meio de seus nomes sua relação com a consciência. Figura da página 591. Denominamos pré-consciente o último do sistema na extremidade motora, para indicar que os processos de excitação que nele ocorrem podem chegar à consciência sem maior impedimento, caso determinadas condições forem satisfeitas, por exemplo, se atingirem certo grau de intensidade, se aquela função denominada atenção for distribuída de certa forma, etc. Ele é, ao mesmo tempo, o sistema que tem as chaves da motilidade voluntária. O sistema por trás deste chamamos o inconsciente, pois não tem acesso à consciência senão pelo pré-consciente.
Ao passar por este, seu processo de excitação tem de se submeter a modificações. Nota 14. Em qual desses sistemas situamos o impulso para a formação do sonho? A bem da simplificação, no sistema ICS, veremos em discussão posterior que isso não é totalmente correto, que a formação do sonho é obrigada a se ligar a pensamentos oníricos que fazem parte do sistema pré-consciente. Mas também descobriremos, ao considerar o desejo do sonho, que a força motriz do sonho é fornecida pelo ICS. E devido a esse último fator, tomaremos o sistema inconsciente como ponto de partida de formação do sonho. Essa instigação do sonho manifestará, como todas as demais formações de pensamento, o empenho de prosseguir no PCS e, a partir deste, obter acesso à consciência. A experiência nos mostra que durante o dia esse caminho que leva à consciência pelo pré-consciente é barrado para os pensamentos oníricos pela censura da resistência. De noite, eles obtêm acesso à consciência, mas então surge a questão de que modo o fazem e graças a qual modificação. Se isso lhes fosse possibilitado pelo fato de à noite diminuir a resistência que monta a guarda na fronteira entre o consciente e pré-consciente, teríamos sonhos feitos do material das nossas representações que não apresentam o caráter alucinatório que nos interessa no momento. A diminuição da censura entre os dois sistemas ICS e PCS pode nos explicar apenas formações oníricas como o áudio de Dasker, mas não sonhos como o da criança em chamas, que colocamos como problema no início dessas investigações. O que acontece no sonho alucinatório não podemos descrever de outro modo senão dizendo que a excitação toma um caminho para trás. Em vez de propagar rumo à extremidade motora do aparelho, ela avança rumo à extremidade sensorial e alcança, por fim, o sistema das percepções. Se chamarmos de progressiva a direção que o processo psíquico segue a partir do inconsciente na vigília, poderemos dizer que o sonho tem caráter regressivo. Essa regressão é, sem dúvida, uma das peculiaridades psicológicas do processo onírico, mas não devemos esquecer que ela não se dá apenas quando sonhamos. Também a recordação deliberada e outros processos constituintes de nosso pensamento normal correspondem ao movimento regressivo no aparelho psíquico, de algum ato complexo de representação para a matéria-prima dos traços minêmicos a eles subjacentes. No estado de vigília, porém, esse movimento para trás nunca vai além das imagens minêmicas, não consegue produzir o reativamento alucinatório das imagens perceptuais. Por que é diferente no sonho? Quando falamos sobre o trabalho de condensação do sonho, não podemos deixar de supor que, mediante o trabalho do sonho, as intensidades inerentes às representações são transferidas completamente de uma para outra. É provavelmente essa modificação do processo psíquico habitual que possibilita o investimento do sistema PCP na direção inversa, a partir dos pensamentos até a plena vivacidade sensorial. Estamos longe, creio, de nos iludirmos sobre o alcance dessas considerações. Não fizemos mais que dar um nome a um fenômeno que não foi explicado. Denominamos regressão o fato de que no sonho a representação se transformar de volta na imagem sensorial da qual surgiu em algum momento. Mas também esse passo requer justificação. Para que dar um nome, se isso nada nos ensina de novo? Bem, acredito que o nome regressão nos é útil na medida em que se vincula o fato já nosso conhecido ao esquema do aparelho psíquico dotado de uma direção. Nesse ponto, somos recompensados pela primeira vez por haver desenhado aquele esquema, pois apenas com o auxílio dele se torna compreensível, sem nova reflexão, outra peculiaridade na formação do sonho. Se vemos o processo onírico como regressão
no interior do aparelho psíquico por nosso posto, podemos explicar sem maior dificuldade o fato empiricamente comprovado de que todas as relações lógicas dos pensamentos oníricos se perdem durante o trabalho do sonho ou se expressam apenas com grande esforço. Segundo o nosso esquema, tais relações não são contidas no primeiro sistema, MN, mas nos sistemas mais à frente. E na regressão perdem necessariamente sua expressão, exceto as imagens perceptuais. Na regressão, a estrutura dos pensamentos oníricos é reduzida à sua matéria-prima. Mas que alteração possibilita a regressão que é impossível durante o dia? Aqui nos contentaremos com suposições. Devem ser alterações nos investimentos de energia dos diversos sistemas que os tornam mais viáveis e inviáveis para a passagem da excitação. Mas, em cada aparelho assim, o mesmo efeito sobre o caminho da excitação poderia ser produzido por mais de um tipo de mudança. Naturalmente, logo pensamos no estado de sono e nas alterações de investimento que ele provoca na extremidade sensorial do aparelho. Durante o dia, existe uma corrente contínua do sistema psique da PCP em direção à motilidade. Esta se encerra à noite e não poderia mais ser um obstáculo para uma corrente regressiva. Seria esse o fechamento para o mundo exterior, que, na teoria de alguns autores, explicaria as características psicológicas do sonho, conforme página 77. Contudo, para explicar a regressão do sonho, é preciso levar em conta aquelas outras regressões que ocorrem em estados de vigília patológicos. Nessas formas, a explicação dada não nos ajuda. A regressão se dá apesar de corrente sensorial ininterrupta em direção progressiva. Para as alucinações da histeria, da paranoia, para as visões de pessoas de mente normal, posso dar a explicação de que realmente correspondem às regressões. Isto é, são pensamentos transformados em imagens e de que sofrem essa transformação apenas os pensamentos intimamente ligados a lembranças reprimidas ou que permaneceram inconscientes. Um de meus mais jovens pacientes histéricos, por exemplo, um garoto de 12 anos de idade, é impedido de adormecer por rostos verdes com olhos vermelhos, que o deixam apavorado. A fonte desse fenômeno é a lembrança reprimida, mas outrora consciente de um garoto que ele via com frequência 4 anos antes e que lhe oferecia um quadro horrível de maus hábitos infantis, entre eles o da masturbação, pelo qual agora ele se recrimina a posteriori. A mãe percebeu na época que o garoto mal educado apresentava um rosto de cor esverdeada e olhos vermelhos, isto é, de contornos vermelhos. Daí vem a assombração, que serve apenas para lhe recordar a predição da mãe, segundo a qual garotos desse tipo se tornam idiotas, nada aprendem na escola e morrem cedo. Nosso pequeno paciente faz uma parte da profecia se realizar. Ele não consegue avançar no ginásio e, como mostra a comunicação de seus pensamentos espontâneos, tem um medo terrível da segunda parte. Mas em pouco tempo o tratamento mostra bons resultados. Ele dorme, perde a ansiedade e conclui o ano escolar com um ótimo boletim. Posso acrescentar a explicação de uma visão que uma paciente histérica de 40 anos de idade me contou e que datava dos seus dias de sanidade. Certa manhã, ela abre os olhos e vê seu irmão no quarto, que, como ela bem sabe, fica no manicômio. Seu filho pequeno dorme na cama ao lado dela. Para que o menino, ao ver o tio, não se assuste e sofra uma crise de convulsões, ela puxa a coberta sobre ele e a visão desaparece. Esta é a transformação de uma lembrança infantil da mulher que era consciente, mas ligava-se intimamente a todo o material inconsciente de seu interior. Sua babá lhe contara que a mãe, que havia morrido muito cedo, ela só tinha 1 ano e meio de idade então, sofrera de convulsões epiléticas ou histéricas após levar um susto provocado pelo irmão, o tio da minha paciente, quando ele lhe apareceu como fantasma coberto com um lençol. A visão contém os mesmos elementos da lembrança, a aparição do irmão,
a coberta, o susto e seu efeito. Mas esses elementos foram reagrupados em outro contexto e transferidos para outras pessoas. O motivo evidente da visão, o pensamento que ela substitui, é a preocupação que seu filho, fisicamente tão parecido com o tio, poderia ter o mesmo destino. Os dois exemplos aqui apresentados não são inteiramente sem relação com o estado de sono e, por isso, talvez sejam inadequados para a demonstração que busco. Então, remeto à minha análise de um caso de paranoia alucinatória. Nota 16. E aos resultados dos meus estudos, ainda inéditos, sobre a psicologia das psiconeuroses, para a confirmação de que, nesses casos de transformação regressiva dos pensamentos, não podemos ignorar a influência de uma lembrança, geralmente infantil, que foi reprimida ou permaneceu inconsciente. O pensamento vinculado a ela, impedido pela censura de se expressar, é como que arrastado pela lembrança para a regressão, para a forma de representação em que ela mesma tem existência psíquica. Posso mencionar aqui um resultado dos estudos sobre a histeria, 1895, no caso de Ana O, segundo o qual as cenas infantis, sejam elas lembranças ou fantasias, quando se consegue torná-las conscientes, são vistas de forma alucinatória e perde esse caráter apenas ao serem comunicadas. Sabe-se também que, mesmo em pessoas cujas lembranças não são visuais, as primeiras lembranças da infância preservam o caráter da vividez sensorial até uma idade avançada. Se agora nos lembrarmos do papel que tem nos pensamentos oníricos as vivências infantis ou as fantasias neles baseados de como frequentemente reaparecem parte delas no conteúdo do sonho, de como os próprios desejos oníricos são frequentemente derivados delas, não poderemos descartar a probabilidade de que também nos sonhos a transformação de pensamentos em imagens visuais seja, em parte, consequência da narração que a lembrança representada visualmente, que busca ser reavivada, exerce sobre o pensamento excluído da consciência e que peleja por se expressar. Segundo essa concepção, o sonho poderia ser descrito também como o substituto de uma cena infantil modificado pela transferência para algo recente. A cena infantil não consegue realizar sua própria renovação, tem de se contentar com seu retorno como sonho. A referência à importância de certo modo exemplar que as cenas infantis ou suas repetições fantasiosas têm para o conteúdo do sonho torna supérflua uma das hipóteses de Sherman e seus seguidores, relativa às fontes internas de estímulos. Sherman, 1861, supõe um estado de estímulo visual de excitação interna do órgão da visão, quando os sonhos exibem uma vividez particular ou riqueza especial dos elementos visuais. Não precisamos contestar essa hipótese. Podemos nos contentar em requerer esse estado de excitação apenas para o sistema perceptual psíquico do órgão da visão. Mas insistimos em que esse estado de excitação é produzido pela lembrança. É o reavivamento da excitação visual que era atual em seu momento. Não disponho de um exemplo bom, tirado de minha própria experiência, para tal influência de uma lembrança infantil. Meus sonhos são menos ricos em elementos sensoriais do que parecem ser os sonhos dos outros. Mas, no mais belo e mais vívido sonho que tive nos últimos anos, não é difícil relacionar a nitidez alucinatória do conteúdo a qualidades sensoriais de impressões havidas pouco tempo antes. Na página 510, registrei um sonho em que o azul profundo da água, o marrom da fumaça que saía das chaminés dos navios e o marrom e vermelho escuro dos prédios que vi deixaram uma impressão profunda em mim. Se algum sonho tivesse de ser interpretado pelo estímulo visual, seria esse. E o que havia colocado nesse estado de estimulação meu órgão da visão?
Uma impressão recente que se juntou a uma série de impressões mais antigas. As cores que vi eram, em primeiro lugar, as de uma caixa de blocos de brinquedo com que meus filhos haviam montado um prédio magnífico no dia anterior ao sonho, para minha admiração. Lá estava o mesmo vermelho sombrio nas pedras grandes, o azul e o marrom nas pequenas, e eles se uniram às cores de minhas últimas viagens à Itália, o lindo azul do Insonso e da Laguna, e o marrom do Carso. O esplendor colorido do sonho era apenas uma repetição das cores vistas na lembrança. Vamos resumir o que aprendemos sobre a peculiaridade que têm os sonhos de transformar seu conteúdo de representações em imagens sensoriais. Não explicamos essa característica do trabalho do sonho, por exemplo, relacionando a leis conhecidas da psicologia. Nós a destacamos como algo que aponta para implicações desconhecidas e a caracterizamos como o termo regressiva. Pensamos que essa regressão, sempre que ocorre, é um efeito da resistência que se opõe ao avanço de um pensamento em direção à consciência pela via normal e de atração simultânea que sobre ele exerce lembranças de grande vividez sensorial, nota 17. No caso dos sonhos, a regressão talvez seja facilitada ainda pela cessação da corrente progressiva que durante o dia vem dos órgãos sensoriais, um fato auxiliar que em outras formas de regressão tende a ser compensado pelo fortalecimento dos outros motivos para ela. Não esqueçamos de observar também que, nesses casos patológicos de regressão, assim como nos sonhos, o processo da transferência de energia deve diferir daquele das regressões na vida psíquica normal, pois torna possível um investimento alucinatório pleno dos sistemas de percepção. O que descrevemos na análise do trabalho do sonho como consideração pela representabilidade deve ser relacionado à atração seletiva das cenas lembradas visualmente afetadas pelos pensamentos oníricos. Vamos resumir o que aprendemos sobre a peculiaridade que tem os sonhos de transformar seu conteúdo de representações em imagens sensoriais. Não explicamos essa característica do trabalho do sonho, por exemplo, relacionando-as a leis conhecidas da psicologia. Nós a destacamos como algo que aponta para implicações desconhecidas e a caracterizamos com o termo regressiva. Pensamos que essa regressão, sempre que ocorre, é um efeito da resistência que se opõe ao avanço de um pensamento em direção à consciência pela via normal e da atração simultânea que sobre ele exercem de grande vividez sensorial. No caso dos sonhos, a regressão talvez seja facilitada ainda pela cessação da corrente progressiva que durante o dia vem dos órgãos sensoriais, um fator auxiliar que em outras formas de regressão tende a ser compensado pelo fortalecimento dos outros motivos para ela. Não esqueçamos de observar também que, nesses casos patológicos de regressão, assim como nos sonhos, o processo da transferência de energia deve diferir daquele das regressões na vida psíquica normal, pois torna possível um investimento alucinatório pleno dos sistemas de percepção. O que descrevemos na análise do trabalho do sonho como consideração pela representabilidade deve ser relacionado à atração seletiva das cenas lembradas visualmente, afetadas pelos pensamentos oníricos. A propósito da regressão, observemos ainda que na teoria da formação dos sintomas neuróticos, ela tem um papel não menos relevante que na teoria dos sonhos. Diferenciamos 3 tipos de regressão. A. Uma regressão topológica, no sentido do esquema dos sistemas psique, aqui desenvolvido. B. Uma temporal, quando se trata de um retorno a formações psíquicas mais antigas. E C. Uma regressão formal, quando modos primitivos de expressão e representação substituem os habituais. Mas todos os 3 tipos de regressão, no fundo, são um só e coincidem, na maioria dos casos,
pois a mais antiga é, ao mesmo tempo, a mais primitiva na forma e na topologia psíquica, a mais próxima à extremidade perceptiva. Não podemos abandonar o tema da regressão no sonho sem expor uma impressão que já tivemos repetidas vezes e que, após um aprofundamento no estudo das psiconeuroses, voltará com força ainda maior. A de que sonhar é, no conjunto, um exemplo de regressão à condição mais antiga do sonhador, um reavivamento de sua infância, dos impulsos instintuais que nela predominavam e dos modos de expressão de que ela dispunha. Por trás dessa infância individual, vislumbramos a infância filogenética, a evolução do gênero humano, da qual a do indivíduo é verdadeiramente uma repetição abreviada, influenciada pelas circunstâncias casuais da vida. Pressentimos como são certeiras as palavras de Friedrich Nietzsche, segundo o qual no sonho prossegue atuando uma antiquíssima porção de humanidade, a qual dificilmente temos acesso por via direta. E isso gera em nós a expectativa, pela análise dos sonhos, chegar ao conhecimento da herança arcaica do ser humano e descobrir o que nele é psiquicamente inato. Parece que o sonho e a neurose conservaram mais antiguidades psíquicas do que era possível imaginar, de modo que a